Boa noite, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. Eu sou Rafael. Desejo vocês uma maravilhosa noite, ou tarde, ou dia, ou bom dia, independente do momento que vocês estejam assistindo. O estudo de hoje, o encontro, o bate-papo de hoje, espiritual, é sobre você é o caminho. Ser você é o caminho. Ser você completa o seu caminho, né? Esse é o caminho real. E o porquê disso, né? Porque ser você é o caminho. Para muitas pessoas, ser ela mesma tem essa conotação de ser, de voltar aos defeitos, de voltar às, às crenças, aos velhos hábitos, mas isso não tem nada a ver. Por incrível que pareça, ser você não tem nada a ver com ser o seu ego. Ser você é abrir espaço para você ser o, a sua própria natureza espiritual, amorosa, bem-aventurança, de completude, de tudo isso. Ser você é isso, e não voltar aos velhos hábitos, né, como já foi dito, cometer os mesmos erros. É claro que no processo entre você ser, descobrir o que você realmente é, tem essa dificuldade. A gente tropeça, a gente erra, a gente volta, refaz o caminho e assim vai. Mas ser você não tem nada a ver com ser o ego, a pessoa que você acha que você é. Porque primeiro que você não é uma pessoa. Você é Deus sendo, interpretando um personagem com a aparência de uma pessoa, interpretando um personagem com uma profissão de uma pessoa, interpretando um personagem com masculino ou feminino. Às vezes, ah, todos nós aí praticamente já experimentamos personagens de ambos os sexos, de muitas profissões, de muitas outras formas. Então, o que que é esse ser você? E não à toa que Jesus falou: Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quando você entende quem realmente você entende que você, quem é você. Quando você entende quem é você, isso se torna fácil, porque você se voltou para dentro, você fez a jornada de autoconhecimento, você fez a jornada de autorrevelação, você meditou, você sentou, você se esforçou para que em muitos momentos conflituosos, momentos enfim, de aprendizado, né? Alguns aprendizados são de aparência conflituosa, outros são de aparência é, gostosa, e é por assim vai, mas são só aparências no final de tudo. Então, ser você completa o seu caminho. Esse é o fato primordial, porque quando você começa a entender cada vez mais quem você é, como você é principalmente, e como isso está intrinsecamente atrelado a você, sem que ninguém consiga, tenha poder, tenha capacidade de conseguir alterar essa dinâmica do seu próprio ser, onipotente, onipresente, onisciente, imagem e semelhança de Deus. Então, nesse momento, você está num ponto ali que você começa a entender um pouco mais desse caminho, que é o seu ego, do que não é você, porque, assim, a imagem do que você acredita ser não é você. A profissão não é você, a paternidade não é você,
a irmandade não é você. Esses títulos nobres ou simples títulos aí de nomeação que a gente recebe de pai, mãe, filho, primo, tio, engenheiro, médico, astronauta, seja lá o que for, tudo isso são nomes dos personagens que a gente vivencia. E o processo de iluminação é justamente isso, você entender que nada disso é você. Nenhuma desses personagens ou dessas vivências são você. Porque são vivências que você tem. Você vive com uma experiência de engenheiro, de astronauta, de piloto de avião, de motorista de ônibus, seja lá o que for. Você vive essa experiência e não é essa experiência. Você vivencia essa experiência. E chega um certo momento que você começa a perceber que nada daquilo que você vivenciou é você. É um aprendizado, mas não é você de fato. Porque aquilo é um personagem que você interpretou para que chegasse nesse momento aqui, tá batendo esse papo maravilhoso, e você começasse a perceber o seguinte fato: já que eu não sou nada disso, o que que eu sou? Aí é que entra a meditação, que você senta, relaxa, volta-se para si mesmo, começa a entender essa parte do quem você realmente é. Porque você entendeu, ah, tá, eu não sou isso, aquilo nem aquilo lá. Então o que que eu sou? Aí você se volta para dentro, para começar a entender, para que essa real percepção do seu próprio ser venha à tona. Essa é a questão. Por isso que ser você completa o seu caminho, não só espiritualmente, mas ser você humanamente também, esse personagem. Saber que esse personagem que você está vivenciando, chamado José, Maria, João, seja lá o que for, também é parte do seu caminho, que é o aprendizado que você faz. É o, é o É a sua percepção, é onde você desenvolve a percepção do que não é você. E a partir desse momento que você começa a perceber o que você não é, a entrar em meditação, percebendo o que, experienciando o que você é, você começa a entrar no estado de graça, no estado do agora, no estado do momento, do instante, que você começa a perceber toda a sua natureza e não o seu as suas aparências. Porque você começa a perceber, ah, isso é aparência, deixa aqui. Ah, uma aparência aterrorizante, ou é uma aparência muito boa, ah, aparência de riqueza, aparência de um título de nobreza, sei lá o que for essa aparência, só uma aparência também. Continua sendo uma aparência. E por continuar sendo uma aparência, não é você. Então, você começa a descartar todas as aparências com maior facilidade, porque a gente veio, principalmente o grupo aqui nosso mais restrito, que veio do estudo do Joel, que começou a entender a parte da dualidade, do bem e do mal, que não, nenhuma dessas coisas faz parte da realidade, da verdade, então, portanto, elas não têm poder nenhum. Então a gente começou a perceber isso como o Joel, em toda a sua literatura do Caminho Infinito, explica isso, vem moldando todo esse conhecimento para que a gente fosse meditando em cima disso, dessas informações e experienciando por nós mesmos cada uma dessas informações. Então agora a gente tem uma base para entender, opa, isso aqui é só uma dualidade. O ritual que eu estou fazendo lá. É um ritual espiritual, que seja, é só parte da dualidade.
Por isso que o Joel pegava tanto no nosso pé e alguns outros professores de que não tem caminho certo, é, não tem rigidez no caminho espiritual. Tem essa questão de rigidez do caminho espiritual. De falar, é só esse caminho, ou só aquele, ou aquele lá. Enfim, não tem rigidez. Deus é infinito de infinitas formas. Então, como que um ser infinito de infinitas formas e jeitos vai ter o caminho que chega para ele estreito? Para o ser humano é estreito por quê? Porque ele, com sua visão de mundo toda deturpada, cheia de filtros, né? Porque cada crença que você tem em relação a Deus, ou, eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado. Cada uma dessas crenças que você alimenta sobre Deus são filtros, são desvios que te empurram para fora do caminho. O caminho está aqui, amplo, aberto, variado, infinito. Eu posso ir por aqui, por ali, enfim, qualquer caminho que eu tomar, eu vou chegar lá. Mas quando eu foco em uma crença, em uma forma que Deus é, não, Deus é assim. E se Deus não aprovar isso? Mas se ele não aprovar isso, é ele. Tem que ver isso. Não somos nós. Nós somos Deus, mas que ainda não percebemos a totalidade do nosso ser. Então a gente não consegue alcançar tudo que a gente pode enquanto ser divino. Por isso que fica essa aparente dualidade. Você é Deus, mas tá, você não cura ninguém, você não cura nem você mesmo. Cheio de problema. Não é assim? Casa de ferreiro, espeta de pau. A gente ajuda uns aos outros, mas dificilmente a gente ajuda a si mesmo. Por que que isso ocorre psicologicamente? Para que a gente deixe de alimentar a consciência do ego que alimenta essa parte egóica de não, eu sou capaz, eu por mim mesmo, e não sei o que lá. Então a gente chega no momento da experiência espiritual, e contando isso com todas as outras experiências de vida humana e vida espiritual, no plano espiritual, né? Não tem separação, mas a gente pode se colocar assim para pelo menos entender ali, né? Cada etapa dessa experiência. A gente tem A gente vai experienciando isso, a gente vai saboreando cada uma dessas coisas de forma diferente. E chega um momento que a gente não consegue caminhar sozinho. Tudo que a gente faz por nós mesmos é a maior dificuldade. É onde o caminho fica estreito. Por quê? Ali, enquanto você está na aparência, a aparência é muito fácil de eu moldar uma aparência externamente. Eu parecer isso, eu parecer aquilo, eu parecer. Vai no médico e parece qualquer coisa. Parece até um japonês lá, ele puxa o zoinho, estica. É, Hoje em dia dá para fazer tudo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso. Mas por que que quando a gente se volta para dentro e pega as principais crenças, os principais conceitos que a gente consegue ajudar os outros e com a gente é tão difícil. Não consegue fazer para si mesmo. Ah, os outros eu consigo dar o conselho, ó, meu amigo, ó, a morte é assim, é só uma aparência, mas na hora que morre um parente meu, oh, meu Deus do céu, tô entrando em pânico, chora, quase morre junto. Por que que ocorre isso? Infinitas formas de explicar, infinitos níveis de entendimento, a gente pode desdobrar essa informação também, que também faz parte de ser você, né?
que quanto mais você é a criança, você desperta a criança interior, aquela criança que Jesus falou, se vocês forem como as criancinhas, vocês estarão no reino dos céus. Ou se você se conhece a si mesmo, você, você também estará no reino do céu. Conhece a verdade e ela vos libertará. E assim por diante. Ou seja, conhece o seu ser, porque tudo é o seu ser. Tudo é o seu ser, mas não o seu ser egóico, aquele cheio de aparências por cima. Nesse momento, a gente percebe que a luz que a gente não é para iluminar o nosso próprio caminho. A luz que eu sou não ilumina o meu próprio caminho, ela ilumina o dos demais. Por isso que eu estou aqui falando. Principalmente escuto outros professores espirituais, porque o pouco que eu já alcancei, que eu já entendi do que eu realmente sou, eu venho compartilhar. Por quê? Para que você que esteja assistindo, que tenha dificuldade, porque o processo é um aprendizado, a gente escuta, aprende, lê e vai lá e testa. Escuta, aprende, lê, vai lá e testa. Aprende e exercita. Aprende e exercita. É como se fosse na escola. Vai ter a aula e a professora passa o exercício na lição de casa. Tem a aula e o exercício, a aula e o exercício. Então a gente vai aprendendo. E a luz que a gente não ilumina nós mesmos. Para quem já viu uma vela, uma lâmpada, elas não têm. Elas não, de si mesmas elas não têm sombra. Porque elas não se iluminam. Toda a luz que elas são é para a volta. E isso vale para o seu amigo iluminado. Bem, essa é a questão. É estimular o, a cooperação, a irmandade, a cristicidade, o ser búdico entre um ser búdico e outro, um ser crístico e outro, que é a mesma coisa, só muda, não tem diferença nenhuma. Buda, o Cristo é tudo a mesma coisa, só muda a linguagem, porque tá falando com um grupo de pessoas que tinha uma linguagem tal, e o Cristo está falando com outro grupo que tem uma linguagem tal, e ponto final. Não tem diferença. Então, que você entenda cada vez mais que tudo que você faz pelo outro, na verdade, não é o outro, não existe o outro. Só existe Deus, o seu próprio ser. É isso. Ser você completa o seu caminho. Por isso que completa o seu caminho. Na hora que você entende que quem você é, e daí você olha, opa, aquele rapaz ali na rua caminhando, sabe-se lá pra onde? Sou eu. Aquela pessoa que eu vi hoje, tá voltando do teste admissional ali, que conseguiu o seu trabalho. Sou eu. Sou eu experienciando. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Se quiser abrir o microfone aí, pode abrir. A câmera também pode ficar à vontade. Ô, Oi, Rafa, eu Vera! tô jantando aqui, ó. Da outra. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Hoje os meninos estão de professora particular. Ó, que chique! Daqui a pouquinho eu consigo participar melhor, viu? Só terminar aqui de jantar, tá? Fica tranquila. Volta aí sempre que quiser. Então, é por isso que a gente começa a entender que o meu ser e o ser que está aparentemente ali do outro lado da rua caminhando, para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, também é o meu ser. Então você começa a entender que não tem separação entre você e o que está diante de ti. É a tela do computador, o sofá, uma árvore. Tudo isso é o meu ser. E isso completa o meu caminho, porque esse completar o caminho é a percepção real, experimentada, empírica, que seja ali a forma de dizer,
que eu experimentei aquilo de fato como sendo o meu ser, como sendo eu, como sendo algo espiritual, algo que vai além da percepção humana, que é aquela coisa assim de você tá ali caminhando numa praça, num parque, seja lá o que for, você tá ali e de repente você percebe que você está conectado com cada uma daquelas coisas à sua volta. Cada passarinho, grama, banco, inseto que está voando e assim por diante. Toda essa percepção mais ampla, essa percepção mais aprofundada, é parte do voltar-se para dentro, de meditação, sentar, aquele momento de calmaria. E não calmaria de pensamentos, né? Porque os pensamentos vão passando, mas você deixar eles passando de lado, né? É até uma experiência que eu acho que tem no Corvo Seco, que o pessoal vai completando ali vai falando ali. Aliás, o pessoal do canal do Corvo Seco tem essa pequena historinha ali do Buda, né? Ele estava caminhando com um discípulo, atravessando um rio, e junto ali com eles atravessando o rio estava também uma, um grupo ali de comerciantes com carruagens e tudo. E esse tanto de gente atravessando o rio levantou toda aquela sujeira, sujou a água e assim por diante, né? Boa noite, Caio! Boa noite! Boa noite, mano. Eu não sei quem que tá aí com você. Tem uma pessoa aí, eu acho. Bem, é a Vera. É a Oi, Vera que Vera. tá. Boa noite. Boa noite. Já Boa entra noite. direito aí. Então, Caio e Vera, né? A Vera tá terminando ainda o jantar, o Caio acabou de chegar. O bate-papo hoje é sobre ser você, né? É uma coisa que a gente conversou ontem, né? Que é ser você completa o seu caminho, né? E não ser você essa parte humana que a gente acha que a gente é, que é o nome, CPF, profissão. Nada disso é o nosso ser. Isso nada mais é do que o personagem que a gente está vivenciando nessa experiência, nesse momento, né? E a gente está aí se esforçando, voltando-se para dentro, para reconhecer o nosso real ser, né? Que é o eu maior, o eu superior, que o pessoal sempre fala, né? E uma coisa que, assim, até então, eu vi que a maior dificuldade de praticamente todos os estudantes do caminho espiritual, seja qual vertente for, é esse autorreconhecimento de quem você realmente é. Porque a gente está tão acostumado ali em perceber nossa profissão, nosso, é, nossa personalidade enquanto familiar, pai, filho, esposa, namorado, tio, sei lá o que que for, a gente identifica o personagem como sendo o nosso ser, mas realmente não é. E essa é a grande dificuldade do estudante do caminho infinito, porque a gente volta-se para dentro para conhecer o nosso próprio ser, conhecer a verdade que é o nosso próprio ser, e essa dificuldade de interpretar, porque parece que tá tudo meio misturado ali, parece até aquela situação de, como é que chama? Aquele de novelo de lã, né? Pra quem já viu o novelo de lã da vovó e viu aquela bagunça, já deve ter percebido quão difícil é desembramar todo aquele negócio quando ele embola tudo ali, né? Se você quiser comentar alguma coisa, Kai, também pode ficar à vontade aí. Não esquenta a cabeça. Não, pode ficar à vontade. E até uma coisa assim que, que faz parte dessa jornada do autoconhecimento
de reconhecer o seu próprio ser, de começar a perceber toda essa ilusão, né? Porque tudo que não é o nosso ser é a ilusão, ou é só a experiência que a gente está passando para entender o que não é o nosso ser. E a partir disso, abrir o espaço para que o nosso ser venha realmente à tona e se torne, e a gente comece a entender e deixar o nosso ser ser realmente, de fato, né? É, até uma dessas dificuldades esse trecho sabe, de a gente entender essa pequena parte, mas que é grande ao mesmo tempo, do que é e o que não é o nosso, parte do nosso ser, tudo isso, tudo isso faz parte da jornada também, né? E o meio mais comum, mais fácil de começar a perceber isso é a meditação, meditação através de uma introspecção, de uma meditação rápida, meditação contemplativa, uma meditação é, de, de soltar mesmo, até como esqueci o nome agora, fugiu. É aquela meditação mais de rendição, voltou. A rendição, né? Porque tudo que a gente acha que a gente tá ali, vindo sempre à tona nos pensamentos, nos julgamentos e conceitos ali vindo à tona para voltar a tentar ali se manter na superfície ali e continuar. Isso é parte ali do processo, né? Entender isso, por que que vem, como é o sentimento de quando isso vem, esse sentimento de o porquê que gera essa angústia. E quanto mais a gente percebe isso nessa nesse intrincado jogo aí de entender a vida como ela realmente é, mais a gente consegue olhar assim para o nosso real ser, entender o que que é parte do nosso ser, porque a gente já é dotado de toda a plenitude, de toda a iluminação, de todo o, o fluxo, enfim, de toda a onipresença, onipotência e onisciência da, do nosso próprio ser, que é Deus. Mas a dificuldade de, que tem entre essa sabedoria e sentir isso como sendo o seu próprio ser é uma vastidão ali é como se fosse daqui lá no Japão de distância para sentir isso, né? Porque realmente tem essa dificuldade, a gente tá ali no dia a dia, tem é, as tarefas, todo o nosso trabalho que a gente dá uma certa importância exagerada para todo o nosso dia a dia, como pai, irmão, filho, profissional, seja lá o que for, a gente tem essa importância exagerada com tudo isso, porque na crença humana eu estou realizando alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa a mais, mas não tem nada a mais que precise ser feito. Esse é o fato, né? A gente precisa só vivenciar aquilo que já é, aquilo que já está ali pronto, trazer à tona, né? A Vera bastante fala dessa forma, já é, né? Já está ali na percepção de cada um de nós. Então, isso é uma das maiores dificuldades, porque pelo menos assim, sempre quando eu, eu tinha essa dificuldade assim, eu via essa questão de como eu tô vendo. Porque eu falo, eu sou Deus, mas no final do dia nossa, eu fui grosso pra caramba lá com a moça ali do caixa, do supermercado que me atendeu, porque ela deixou cair
o meu produto depois de pago e aí eu perdi, né? Eu já tinha passado pelo caixa, ela deixou cair e o mercado não quis me dar outro, e enfim. Eu fiquei irritado e acabei sendo grosso com a pessoa. Então, como que eu sou Deus? Se eu não estou reconhecendo o outro ser como sendo o meu próprio ser, né? Tem essa dualidade aí, essa aparência de conflito, porque se eu sou Deus, por que que eu não consigo curar? Não consigo curar a mim mesmo e os outros, né? É justamente esse ponto que eu acabei de dizer, né? Que é a dificuldade do ser, né? É, a gente já tem tudo, já está apto a tudo, mas nunca usou, nunca, nunca experimentou nada daquilo, né? É a mesma coisa que a gente ganhar um carro na adolescência. Ah, eu tenho 10 anos, tenho 15 anos de idade, eu ganhei um carro do meu pai, só que eu não sei dirigir. Eu já tenho o carro. O carro tá com o tanque cheio, mas eu não sei dirigir. Não sei para que serve os pedalzinhos lá embaixo, como é que muda de marcha, mas eu já tenho o carro. O carro já é capaz de me levar daqui lá para não sei onde eu quiser ir. O carro já é capaz de dar ré, de ir para frente, frear, fazer tudo que está ali disponível. Eu só não sei direcionar todas as funções do carro. Assim é o mesmo que se dá com a gente, né? Se dá com o nosso próprio ser, de estar ali com essa dificuldade de se deparar com a verdade que eu sou Deus, eu no meio de ti, tudo isso mais, que eu já sou perfeito, que eu já sou isso, aquilo, espiritual. E aí eu tropeço. Eu já sou lindo, formoso, bonito, cheiroso e tá lá, tropeça de novo. Então, o conflito, o grande conflito é isso, é esse autoconhecimento do ser que a gente é realmente. Porque o entendimento, é, toda essa percepção do intelectual, da verdade, isso a gente já tem, já de alguns bons anos já, né? Alguns vieram de outras religiões, enfim, mas já temos isso. Tanto é que, para muitos de nós, a verdade, quando ela se depara ali, né? com- Quando a gente se depara com uma certa verdade, aliás, né? Que a gente já conhecia, por exemplo, ele está no meio de nós. Já dei esse exemplo infinitas vezes aqui, né? Mas eu estava ali no catecismo, ele está no meio de nós. Para mim, a mente de um garoto ali ficava ali pensando aí, Jesus ou Deus tá só que espiando aqui o que a gente tá fazendo, tá, né, de fininho ali, né? E realmente não é isso. Ele está no meio de nós, é o ser que a gente é, que tá ali encoberto por toda essa capa de personalidade, de aparência, de ser que eu acho que eu sou, que tá ali, coberto por todos aqueles julgamentos, crenças e conceitos que eu tenho sobre a vida, eu tenho sobre como que é, que tem que ser, como que não tem que ser. Tudo isso é o que cobre o meu ser, que a jornada de ser você começa a libertar esse ser que você é de tudo isso. Por isso que ser você completa o seu caminho. Quanto mais você identifica o que você percebe, começa a olhar ali naquele momento, ah, peraí. Você começa a sentir o que você é. E como forma de parâmetro até, esse sentir o que você é equilíbrio. 100% equilíbrio. Porque o Deus é o perfeito equilíbrio em tudo. A gente olha a natureza, se a gente olhar de forma, assim, macro, né? Bem restrito, parece que não é equilibrado. Porque você olha, por exemplo, assim, um ecossistema de é um quilômetro quadrado ali. Não parece equilibrado, né? Porque choveu lá meio longe, mas aqui não choveu, né? Demora mais. Às vezes nem sempre chove aqui. Então,
parece que não é equilibrado. Mas, no final das contas, quando a gente começa a olhar cada vez mais como um todo, tudo, né? A vida, nosso ser, o nosso ser que também está ali expresso do lado de fora, a gente começa a ver, a gente começa a entender. Outra forma que também não fica muito difícil de entender é quando a gente tem essa questão do karma, né? O ser humano tem um apego com esse tal de karma que é, que é até uma coisa meio maluca de se ver, né? Porque a gente fica vendo ali o karma que o pessoal fica, meu Deus do céu, e o karma disso, e o karma daquilo. Tanto é que não percebe que o karma é só uma lei física. Ação e reação, né? Você empurrar com muita força, você é empurrado de volta. Se você cair, bater com muita força, você toma uma pancada de volta com a mesma força, né? Então, o karma é realmente isso. O que você faz, você leva. Então, se você tem o karma ruim, você acaba tendo aquela aparência ruim. Se você tem o karma bom, você acaba tendo aquela aparência boa, né? É simples assim. Só que quando você começa a entrar na percepção de quem realmente você sai da consciência do karma, daquela consciência conflituosa, de hora tá bom, hora tá ruim, de hora tá ruim, hora tá bom, e pessoa má e pessoa ruim. Você sai dessa condição, dessa percepção de conflito, porque tem sempre alguém querendo tomar alguma coisa, fazer alguma coisa. Você sai dessa percepção e vai adiante, num, numa dimensão de consciência ali, né? A mais que você começa a perceber, mas não tem outra pessoa que possa querer tomar alguma coisa de mim. Não existe isso. Por que não existe isso? Mas a aparência daquela pessoa tentando te tomar alguma coisa ainda vai estar lá. Então aí reside a dificuldade do caminho, né? Por isso que não que o caminho seja estreito, né? Que nem eu disse antes. Estreito assim de ser restrito a só esse caminho, ou só aquele caminho. O caminho o caminho espiritual ele não é restrito, ele não é rígido. Ele tem infinitas formas. Deus, sendo um ser infinito de infinitas formas, ele tem infinitas formas até de chegar a ele. Então, o caminho não é restrito. A forma com que a gente percebe o caminho é que é restrita. Porque o nosso conceito de caminho, de certo e errado, ainda está lá. Ainda está lá aquele conceito de dualidade, de percepção, de erro, de um parente que chega a ficar doente, de toda essa conflituosidade que vem ali, a gente gostaria de curar, mas como que eu vou curar uma coisa que não existe? Como que eu vou tratar uma doença que não existe? Essa é a questão, porque tanto a doença quanto a saúde humana são partes dessa dualidade, são polaridades ali, o bem e o mal. Não tem essa questão. Para quem já superou, não tem essa questão. Uma forma de ver isso é até meio bobinha até, né? Se você for procurar na sua casa, você acha um lápis, caneta, um papel para escrever. Você não se preocupa com isso. Agora, para uma pessoa que ainda não está no fluxo desse fluir espiritual, dessa abundância que a gente já está de ter, todo esse aparato, toda essa vivência espiritual, uma pessoa que ainda está vivenciando na mente dela uma miséria gigantesca, para ela ter um lápis, um papel e uma caneta é uma coisa extraordinária, é um trabalho gigantesco. Eu percebi isso hoje numa experiência que eu tive. Até eu
fui no banco acertar algumas coisas ali. E enquanto eu estava saindo, uma moça me pediu eu compartilhasse a internet com ela, que a internet dela tinha acabado e ela precisava pedir o mototáxi, Uber lá, nem lembro o que que era no momento ali. E aí eu precisava ficar perto dela e a gente começou a conversar, né? É, tudo bem, não sei o que lá, né? E ela me explicou que ela estava voltando, que ela já estava cansada, ela tinha ali o dinheiro para pelo menos ir dali para casa dela, dava para ela pagar, né? Mas ela estava, eu comecei a perceber toda a trajetória da história dela, a dificuldade dela de se deslocar de um trecho ao outro da cidade, de ter alguém para chamar, que para ela era uma luta interminável aquilo, quão difícil era. Ela contou essa jornada assim como se fosse um herói atravessando o planeta para salvar a humanidade ali, sabe? Uma coisa que acontecia com ela absurda, assim, de ela chamar a pessoa, não conseguir, chamar outra e não conseguir, e ou é muito caro, ou pede muito caro, não sei o que lá. Então, quanto mais liberdade da sua consciência você tem, menos a dualidade importa, porque você não está percebendo a dualidade, você já é aquela fluidez, aquela abundância. Então você não se preocupa com aquilo. A moça falou: Ah, então, né, eu consegui meu primeiro emprego, né? Não sei o que lá, tudo mais. Mas foi uma luta para conseguir ir, não sei o que lá. E por via, por assim, pela consciência dela mesmo, ela mora num canto da cidade, mesmo a cidade não sendo tão grande, ela conseguiu o emprego no outro canto da cidade. Então, a gente começa a perceber que quando você nem mesmo se preocupa em entender o que que é o não ter ou ter. Você é aquilo. Você é aquela abundância. Você não precisa. é, Você já é. Não sei se eu estou conseguindo me explicar certinho, mas esse é o ser você. Esse é o ser que consegue se deslocar, achar um ônibus, pegar um táxi, o que for. Ah, é um pouco. Mas você não está preocupado. Você sabe que dá, não tem essa preocupação. Não vai fazer aquela falta. Até exagerando bastante, é uma pessoa que está ali na situação de maior dificuldade, até morando na rua. Para ela esquentar uma comida, como que é para ela esquentar uma comida? Ela está na rua, ela não tem nada. Então imagine a luta que é para ela ter uma caixa de fósforo, um isqueiro, uma coisa para conseguir lá esquentar uma marmitinha que ela arrumar. Para ela aquilo é uma luta. Mas para você que está escutando eu aqui agora, está participando, que está assistindo, ter um fósforo, ter um fogão, isso não é uma preocupação para ti. Porque você já é a abundância que traz isso na sua experiência. Você já é isso. Isso é ser você. Você não, é, você não se preocupa. Você está saudável aqui agora? Você não está se preocupando em, eu vou ter que comer tal coisa, porque senão isso vai fazer mal pro meu corpo, não sei o que lá. Naturalmente, quando você atinge o estado de consciência em que todo o conflito de saúde começa a se dissipar, o seu corpo acompanha. Por quê? A sua consciência é o molde e o corpo. A sua consciência é a forma, é a peça primordial. E o corpo é só o que acompanha. Ele vai acompanhar o que a sua consciência determina. Para muitas pessoas no caminho,
a alimentação muda, ou a fluidez no trabalho muda, vai mudando. Por quê? Você alcançou a percepção do que você realmente é naquele, naquele âmbito da sua vida, então fica fácil. Você não tem luta naquilo, porque você já é aquilo. Não há luta, porque não tem pelo que lutar. Não tem pelo que travar uma batalha, competir. Até nessa questão toda não tem nada disso. Você começa só a vivenciar aquilo, seu ser. Por exemplo, para uma lagartinha ali, que tá comendo a comidinha dela, ela tem que subir no galinho, no caule da plantinha, ir lá e comer a folhinha por folhinha, se arrastar para outra folha e comer. Mas a partir do momento que a consciência dela entende que ela não precisa ser uma lagarta, que ela pode ser uma borboleta, ela começa a se transformar. Ela entra para dentro de si mesma, começa, se fecha até muitas vezes por muitos períodos, né? Muitos de nós passou por isso, nesses pequenos afastamentos ou maiores de alguns amigos que eram mais destrutivos e alguma coisa assim, se afastou um pouco e voltou-se para dentro, como a lagarta mesmo faz. E começa essa transformação ao seu ritmo, ao seu modo ali, né? Ao seu jeito de ser, começa essa transformação. No momento que eclode, tem essa adaptação, né? Opa, agora eu tenho asa. É o momento que a gente está nessa adaptação. A gente tem asa, só ainda não sabe como é que faz para bater ali, para voar, que nem a borboleta faz. Mas vai se esticando, vai se adaptando ali, até o momento que, opa, é assim que faz e voa. Você entendeu a experiência de voar, você simplesmente voa. Você não fica parado. Ah, mas, nossa, olha, a distância entre uma flor e uma outra, eu teria que descer enquanto eu fosse lagarta. Você já não é mais lagarta. Você já é borboleta, você voa. Até o passarinho, você voa. Você não precisa rastejar mais. Não tem aquela luta, todo aquele trabalho de sair, dar cada passinho, de um descer, subir de novo e assim por diante. Você já é. Isso é que é o entendimento, assim, de forma metafórica, mas é o entendimento de que ser você completa o seu caminho. Que a partir do momento que você entende o que é o seu ser, não a personalidade que você está interpretando aqui e agora como para a humanidade, mas o seu ser espiritual, abundante, onipresente, onisciente, onipotente. Quando você começa a entender isso como sendo seu ser, experimentar isso como sendo no seu ser, você já é. Então acaba a luta. Por isso que para o Joel, né? A gente estudou bastante Joel, a gente vê aquela questão do pessoal que tá ali, passa anos e anos, ia lá com o Joel e começava lá a bater um papo com o Joel e o Joel explicando, né? E de repente, no outro dia já não tinha mais nada, arrumava emprego, curava e não sei o que lá, e piriri parará, e mudava tudo. Assim, como diria o Joel, no estalar de dedos, né? Mudou. Por quê? Você entendeu quem é você, a luta acabou. Porque você percebe que não tem luta. É parte do seu ser. Até então, até é uma outra metáfora. Ah, faz de conta aí que você não percebe que você tem perna. Nossa, cara, fiquei sentado a vida inteira, não sei. De repente, alguém vem te dar um susto ali, você levanta. Opa, mas peraí. No susto você levantou. Aí você olha para baixo e fala, nossa, tenho perna. E aí você começa a caminhar. A luta de se arrastar de um canto pro outro acabou. Acabou.
até uma outra metáfora também que o Joel usa bastante, que é até legal. É como se a gente tivesse nascido com uma conta bancária recheada, só que a gente não sabe onde usar ela. Tá ali o cartão, a senha, tá ali como é que chama? O Pix, tá tudo ali. Tá tudo ali prontinho para usar. Só que a gente não sabe usar. Tem lá bilhões, infinito. Conta bancária, cartão de crédito sem limite, pode gastar o tanto que for. Todo mês está sendo pago. Poupança infinita lá também, pode. Tá tranquilo, não precisa ficar se preocupando. Tá tudo ali, tá recheado. Tá transbordando. Mas não, você não sabe que você tem tudo isso. Então o que que você faz? Você luta para conseguir. É o que a humanidade faz. É por isso que ela não sabe quem ela é. Então ela não consegue vivenciar o que ela realmente é. Por isso essa luta que se dá, né? Doutor Caio ou Vera, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade também. Eu quero. Fala Eu aí. lembrei. Espera aí, deixa eu pegar o livro. Eu lembrei de um trecho do livro do Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do, do Eckhart Tolle. Ó. Esse é bom. Tem uma parte até eu marquei aqui, porque eu disse, nossa, olha que legal, porque tudo isso que tu traz, e às vezes as pessoas se perguntam, né, mas como assim, né? E quantos de nós, né, a gente já atravessou esse lugar? Como assim? E se eu não sei, então, quem eu sou, e de tudo que eu tenho, como eu posso fazer, né, para saber? Aí o Joel e tantos mestres nos deram a letra, né? Meditação, porque esse lugar de silêncio vai abrindo nosso campo de visão. A gente vai desvelando o que impede a nossa visão, né? Mas eu acho muito legal e acho que vem a calhar com o que tu disse, esse trecho do livro do Eckhart Tolle. Esse livro é maravilhoso. Leiam ele. Ele diz assim, então, esses indivíduos que acreditam que não tem nada a dar e que o mundo ou os outros estão ocultando delas aquilo de que precisam, porque essa sensação, no caso da escassez, ela é sempre uma raiva incutida ou por alguém, alguma imagem que a gente tem, que parece que a gente tem que sofrer para castigar alguém, castigar os pais que me fizeram sofrer. Olha, eu sou falido hoje porque eu não tive uma infância decente. Olha, eu sou falido hoje porque eu fui maltratado, porque eu fui deixado, porque isso, porque aquilo, né? E sem desmerecer a experiência de cada um de nós, porque todas elas, como tu iniciou falando, nos levam ao Pai. E cada um desses véus vai caindo na medida em que a gente se entregar para a visão, né? Então, mas eu acho muito prático isso que o Eckhart fala aqui. Então, esses indivíduos, nós, imersos na ilusão, acreditamos que, eu troquei até as palavras dele, acreditam que não tem nada a dar e que o mundo ou os outros estão ocultando delas aquilo de que precisam. Toda a sua realidade, como tu falou da moça do ônibus, né? Se baseia num sentido ilusório de quem elas são. Isso sabota situações, por exemplo, né? Percurso para ela é difícil, ela vai arrumar um emprego do outro lado da cidade, né? Igual tu falou. Então, essa ilusão que sabota as situações, prejudica, e inclusive todos os relacionamentos e os eventos da vida, né? Se o pensamento de falta e aquele diz, seja de dinheiro, de reconhecimento ou de amor, se tornou parte de quem pensamos que somos,
sempre experimentaremos falta. Em vez de reconhecermos o que já há de bom na nossa vida, tudo o que vemos é carência. Então, detectarmos o que existe de positivo na nossa vida é a base de toda abundância. Tudo bem, é lá do outro lado da cidade, mas, puta, tô empregada. Sabe, que a gente possa olhar mais para tudo aquilo que a gente recebe, e eu sei que é difícil, mas aquilo que a gente acha que deveria ter recebido, a gente deixa para receber adiante. Vamos agradecer o que a gente tem já, né, de pronto. E aí ele diz assim: o fato é o seguinte, adoro, né, que ele é fatídico. Seja o que for que pensamos que o mundo está nos tirando, é que estamos tirando do mundo. Olha que forte isso. Seja o que for que a gente pensa que o mundo está nos tirando, somos nós é quem estamos tirando do mundo. A gente não está expressando tudo o que a gente poderia expressar no mundo. E aí ele dá um exercício bem legal aqui. Então, agimos assim porque, no fundo, acreditamos que somos pequenos e que não temos nada a dar. E se for esse o seu caso, experimenta fazer o seguinte por 2 semanas e veja como a sua realidade mudará. Gente, isso é incrível, tá? Dê às pessoas qualquer coisa que você pense que elas estão lhe negando. Por 2 semanas só. Se compromete a dar tudo aquilo que tu pensa que o mundo está te negando. Elogios, apreço, ajuda, atenção, confiança, o que for, carinho, escuta, né? Que a gente dê tudo aquilo que a gente acha que nos falta. E se a gente acha que nos falta dinheiro, e a conta representa isso, e a carteira representa isso, e todas as imagens atestam a tua crença de que tu não tem, então dá a toda a abundância que tu tiver, da forma que tu tiver. Sabe? Enfim, a gente é bem criativa, a gente vai ter ideias, é O 2 semanas só. o Cristo vai Então levantar e vai dar umas ideias que é mirabolante ainda por ele cima. diz assim, ó, você não tem isso? Ok, tu tá consciente de não ter isso para dar? Então haja exatamente como se tivesse tudo. E isso surgirá. Logo depois que você começar a dar, estará recebendo. Porque é simultâneo. Tu vai ver que, na medida que a gente dá honesto, dá dando, dá sem nada em troca, dá por puro amor e presença, dá porque tem. É simultâneo que tu já recebe, a tua energia já muda, o teu conhecimento de ti mesmo já muda, a consciência sobre ti mesmo já muda, ali tu já recebeu, né? Ninguém pode ganhar o que não dá. O fluxo de entrada determina o fluxo da saída. Seja o que for que você acredite que o mundo não está lhe concedendo, você já possui, que é o que tu estava falando, né? Tu já possui, portanto, não está consciente disso. Então, começa a tornar consciente nas ações do dar. Quando tu dá porque tu tem. E isso fica experienciado dentro de ti. E quanto mais tu tem e honra o que tu tem dando e entregando, cara, é matemático, né? Então é isso, eu achei bem legal de trazer esse exercício. É muito lindo esse texto, vai adiante, né? Muito bonito. Mas eu achei bem legal com tudo isso que tu trouxe hoje, poder dar uma opção de exercício para se Sim. praticar, que a gente possa dar, que de manhã, se eu sempre levantava preguiçoso, cansado,
e já preocupado e já correndo, porque eu acho que eu não tenho tempo. Olha só como o pensamento de escassez pode estar em tantas coisas, né? Porque eu acho que eu não tenho tempo, porque eu acho que eu não tenho coisa melhor para fazer, às vezes já acorda de má vontade. Por 2 semanas a gente vai fazer diferente. A gente vai acordar de manhã e honrar que está despertando, que teve uma noite de sono. E não importa quantas horas foram, quanto tempo foi. A gente vai levantar, vai dar o que a gente tem, vai dar agradecimento pelo sono que teve, vai dar agradecimento pela coberta que tu tá se descobrindo, vai dar agradecimento a um chão que tu pode pisar e se sentir firme, vai dar um agradecimento ao sustento que está sobre a tua cabeça, enquanto tu tá vulnerável, um pouco preguiçoso. Sabe, tem tanto, tanto, tanto mais para agradecer, para honrar a presença de Deus do que reclamar, que a gente nem vê. Então, esses detalhes, por exemplo, sabe? Puxa, eu acordo de manhã e eu já tô recebendo tudo. E eu não vejo, e aí quanto menos eu vejo, menos eu tenho. Porque eu só posso ter o que eu enxergo e reconheço. Olha só que forte que é isso. Tem um presentinho que um dia o Caio mandou aqui para casa, no meu aniversário, que é um negocinho da gratidão. E o primeiro bilhetinho que eu peguei, dizia um negócio bem legal, olha só que forte. Era um bilhetinho pequenininho assim, com uma frase escrita assim: imagine que amanhã tu só vai ter na tua vida aquilo que hoje tu agradeceu. Pronto. Aí eu fiquei, meu Deus, amanhã eu não vou ter cama, amanhã eu não vou ter isso, amanhã eu não vou ter aquilo, amanhã não... Porque passou batido um monte de coisa que eu não agradeci. Então, assim, cara, que a gente possa se atentar a isso. Aquilo que a gente reconhece que tem é o que a gente é. E quanto mais a gente reconhecer, se permitir abrir para reconhecer o mais e mais e mais e mais e mais, tem uma porção de coisas aqui para agradecer que eu não estou vendo. Que mais e mais a minha consciência se expanda para eu poder andar em gratidão, honrar essa presença santa de Deus que me vivifica e vivifica todas as coisas ao meu redor, que eu possa muito mais honrar do que esperar algo em troca do mundo. Esperar vai me manter num lugar de espera que nunca vai chegar. Mas quando eu dou, já está acontecendo, né? Então, eu acho que veio a calhar e recomendo muito essa leitura. Leiam. Quiser comentar, Caio, por favor, fique à vontade. Até isso que... Qualquer coisa, você abre o microfone e vai falando, Caio. Não esquenta a cabeça, não. Isso que a Vera falou faz parte de uma mecânica espiritual que a gente... Que eu até falei no começo, mas eu vou até repetir de novo. Quando a gente se torna a luz do mundo, quando a gente percebe que a gente é a luz do mundo. Para quem nunca prestou atenção, isso é uma experiência que pode ser feita em casa. Acende uma vela e a luz, se mesmo que aproximar ela bem pertinho da parede, ela não tem sombra, o fogo da vela. A lâmpada, a mesma coisa. A gente não faz sombra sobre o nosso próprio ser. Então, e o que ocorre quando a gente se torna a luz do mundo? A gente ilumina tudo que está em volta. Então, isso é uma mecânica de cooperação, não de reafirmação do ego. Porque o nosso Cristo, sabendo, o nosso ser espiritual, sabendo da nossa consciência, como que ele age? Repetindo de novo, muitas vezes a gente tem aquela experiência de ajudar os outros, conseguir trazer aquela palavra maravilhosa, pum, aquele presente, a pessoa, meu Deus, e fica feliz, e é o presente na vida da pessoa, e aí quando você olha para a sua própria vida,
poxa, mas e aqui? Eu não tô conseguindo ser tão maravilhoso comigo mesmo. Porque a gente tem essa natureza, não é uma natureza intrínseca, mas é mais um processo para que a gente comece a perceber que é o Josué ou o Davi? É o Josué? É o Josué que tá cabeludo desse jeito. É. Olha o cabelo bonito dele. Oi. Oi. A gente começa a perceber que não é só nós, o nosso ser também é o ser daquela outra pessoa que está ali. Então, toda vez que a gente percebe que é a luz do mundo, a gente não está se iluminando, está iluminando todos à nossa volta. Quando a gente se torna um ser iluminado, a mesma coisa. A gente não vai colher o próprio benefício disso logo de cara, porque a gente expande isso, né? Até tem um poema do Rumi que é bem isso, né? A, a chuva não colhe o seu frescor, a árvore não recebe o próprio fruto, né? Então, e assim por diante, né? Cada um de nós não recebe de pronto logo toda essa percepção do tudo que já está vindo para nós logo de cara, para que a gente consiga perceber tudo que vem do outro ser iluminado, que está iluminando a gente, que está trazendo para a gente é, de fora é bem uma palavra forte, né? Porque não tem mais fora, né? É tudo nosso próprio ser, para que a gente trilhe esse caminho de entendimento, de experiência, de sentir que o outro também é o nosso próprio ser. Então não está vindo de fora. Então essa percepção, tô aqui, eu recebi um salário, o meu patrão que me pagou esse salário, não. Eu estou permitindo que essa fluidez venha para mim. Boa noite, Caio. Eu estou permitindo que tudo isso venha até mim. Até uma forma até difícil de entender é porque toda vez que a gente tem essa percepção opa, voltando até, né? Deu um piripaque ali. A gente começa a perceber essa dificuldade de sentir, de vivenciar essa, esse sentimento. É porque a gente não está se voltando para dentro de si mesmo. A gente não está conseguindo entender o nosso próprio ser, quem a gente é. Então, nesse momento de dificuldade, de sentimento, esse exercício que a Vera trouxe é muito importante, porque você começa a quebrar essa barreira aos pouquinhos, né? Como para quem já comeu rapadura, sabe que é difícil, não dá para pegar um pedação gigante, né? Mas você tem que ir quebrando os pedacinhos que caibam na boca, que você consiga degustar e consiga experienciar. Esse exercício de gratidão é realmente isso. E até uma coisa que pode ir além é a percepção de que não é só eu que tenho isso, mas todo mundo tem. Todos têm. Se todos são o meu próprio ser, todos também têm essa condição de iluminação, de ter tudo, de ter é, a capacidade, de ter a oportunidade, de ter o amor, de ter o caminho, de tudo. Tudo isso se está disponível para mim, se eu tenho tudo, então tudo está disponível para o meu irmão também. Essa é uma das coisas que a gente às vezes não percebe, mas amplia o senso de gratidão, porque se além de ti, a percepção do seu ser ali individualizado, Deus individualizado, você consegue expandir isso para todo mundo, seu irmão. Então, você olha para aquela pessoa que está ali na dificuldade, que nem foi o exemplo que eu dei agora há pouco, da menina que conseguiu o seu trabalho do outro lado da cidade.
você olha para ela e começa a perceber que ela tem tudo também. Tudo o que eu tenho, as oportunidades, capacidades, inteligência. Conseguiu voltar. Caiu Caiu aí. e voltamos. É, tá com band-aid, boa, bora lá. Aham. Eu caiu ali, né, Vera? Mas eu tava comentando que até uma forma da gente expandir essa percepção de esse exercício e essa percepção de gratidão não é só é perceber que além de mim, todo mundo tem isso que eu tenho, tudo isso que eu tenho. Se eu e meu pai somos um e tudo que meu pai tem é meu, e o outro não é o outro, é o meu próprio ser, ele também tem tudo isso. Então aí você olha para as pessoas na rua e você pensa, não, mas ele também tem, ela também tem, aquele rapaz ali que tá indo para baixo, aquele que tá indo para cima, aquela moça que tá vendendo cachorro quente, a vendedora da loja, o taxista, toda essa galera, esse pessoal tem tudo isso. Então você começa a quebrar essa consciência de que eu tenho e começa a entrar na consciência de que isso é universal. Todo, toda consciência individualizada tiver aí pelo caminho que eu encontrar, tem também. Então, é até uma coisa assim que o Joel fala bastante também, que quando você começa a enxergar a pessoa sendo o seu próprio ser, tendo tudo que você tem, você quebra aquela percepção de que a pessoa, muitas vezes, eu não sei quem já passou por isso, mas acredito que todo mundo já, de perceber que não se sente bem perto de alguma pessoa, ou tem aquela pessoa que dá a impressão que quer, sabe, pegar a gente pro pescoço, esganar. Porque é justamente isso. A gente crê que aquela pessoa está separada, não tem tudo que a gente tem. Ah, eu tenho um carrão aqui, uma Lamborghini amarela, né? Amarela era o da outra música lá. Esqueci. É o Camaro. Tem um Camaro amarelo e tô bonitão aqui e o meu vizinho não tem. Então eu tenho que pôr cerca, eu tenho que pôr arame farpado, eu tenho que não sei o que lá mais. Então você começa a quebrar essa divisão. E até eu tenho vivenciado bastante isso, né? Que eu sempre fui uma pessoa mais reservada. Eu tinha essa questão de ser mais reservado. Eu me abria mais com as pessoas que eu conhecia. E hoje em dia eu tenho percebido muito que às vezes a pessoa na rua do nada começa a conversar comigo como se fosse o melhor amigo de, de sempre. E, e conversa e bate um papo, dali a pouco chama pra ir não sei lugar. É como se eu estivesse morando em Minas Gerais. Pra quem já foi entender a metáfora. É, então eu percebi que assim mudou a percepção. Que eu tenho vivenciado, praticado bastante essa questão de não é só eu que tenho, é todo mundo que tem. Então quebra essa competição logo de cara, esse conflito logo de cara que a consciência ali da separação já coloca logo de cara. Então você já pega a pessoa desarmada ali. Ela já não é mais seu inimigo, é o seu próprio ser. E como que você trata o seu próprio ser? Ah, não, eu mereço ser abraçado, ter uma conversa boa, é, passear, eu mereço tudo isso. Então eu percebo que as pessoas que chegam para mim, mesmo não tendo esse conhecimento prévio do Rafael, do personagem Rafael, vem como se tivesse essa percepção de que é o meu próprio ser, é como se fosse um amigo, um irmãozão ali. E começa a abrir esse fluxo, começa a abrir, desenrolar esse fluxo e até o momento que você encontra a pessoa começa a bater o papo contigo,
oferece um bolo pra você comer na casa da pessoa. Você não conhece a pessoa, mas tá, ué. Você tá convidando, eu vou. É a coisa assim, até que você acha engraçado, porque. E é engraçado porque quando que humanamente, num planeta que é tudo competição, que é tudo pela hora da morte ali, que ou você luta ou você passa fome e você vai encontrar uma pessoa que te convida ali para conversar. Vamos lá, senta aqui, vamos conversar, não sei o que lá, assim, coisas assim que eu nunca tinha vivenciado dessa forma. Principalmente que eu tinha já esse costume de ser mais fechadinho, assim, sabe? Eu me abria bastante com quem eu já conhecia, mas com quem não eu já tinha mais dificuldades, eu ficava tateando mais para conhecer a pessoa, e hoje em dia já não tenho mais esse problema, essa aparência sobre o meu ser. Eu sou naturalmente o que eu sou. Eu conto a piada para a pessoa, eu falo do jeito que eu tô falando aqui, eu converso com a pessoa. Às vezes eu percebo que a pessoa quer escutar uma coisinha diferente, um pouquinho mais profunda, e eu falo ali, sabe? Dou uma jogadinha assim só para ver se até onde vai, e se não for também, se for só coisa da minha cabeça, deixa que vai também. Então, não sei se eu deixei bem explicadinho, mas é isso aí. Se quiser comentar também, velho. Ei, Léo. Ai, desculpa. Tava jantando. Quê? Tava jantando. Não, já jantei. Nossa, nunca mais para de jantar a pessoa. Então não coloquei o Não, pé eu na sua marmita. tava pegando os cadernos do Jô que ele terminou. Ai, ai, é bem nessas, né? Tanta coisa vai acontecendo e mudando na gente que a gente nem imaginaria, né? Há um tempo atrás, no passado. E isso me lembra. Tudo me lembra alguma coisa, né? Isso me lembra o É, Curso Milagres, quando ele fala do tempo, né? O tempo usado pelo Espírito Santo serve para isso, para que a gente possa ver os lugares onde a gente pisou, como a gente viveu e onde a gente está. O tempo serve para o nosso aprendizado e nada mais, né? Então, como a gente era, como a gente está, enquanto consciências expandindo, né? Retraindo, expandindo um pouco mais. É muito massa tudo isso, né? O que a vida vai revelando na medida em que a gente se abre para ver. Muito bonito mesmo. De amizades, de companheirismos, às vezes bem isso, né? De estranho. Eu contei já, né? Uma vez, tem coisas assim que são bem bizarras, engraçadas, que daí ficam na mente, né, da gente. Mas um dia eu cheguei no mercadinho aqui perto de casa. Eu não sei se eu contei, acho que eu contei no outro grupo. Mas cheguei ali no mercadinho, meu chinelo estourou na hora. Mas nossa, estourou, sabe, o Havaianas? Só que não dava para enfiar dentro da bolinha lá e ajeitar. Ele estava arrebentou ressecado, de vez. arrebentou. E pressa ali na hora do almoço, né? Correria, só tinha ido no mercado pegar alguma coisinha lá. Tipo, ia até em casa trocar o chinelo, né? Entrei de pé descalço, segurei o chinelo na mão, entrei de pé descalço, fui rapidinho lá na padaria que eu tinha que ir, no açougue, não lembro. E o mercado ele tem 2 andares. A padaria e o açougue é na parte de cima. Aí eu subi lá e tava ali na fila do açougue de boa, com o chinelo na mão. E aí subiu uma mocinha. A mocinha veio assim, senhora, pode usar meu chinelo. Aí eu olhei para ela, ela era a mocinha do caixa, ela me viu entrando quando eu passei pelos caixas, ela viu a hora que quebrou o chinelo. Aí ela disse, não, porque eu sempre tenho um chinelinho aqui, né, para a hora do almoço, que eu tiro o sapato, né, para dar uma descansada. Aham.
pode ir para casa com meu chinelo. Ela não sabia se eu morava perto, né? Pode ir para casa também com meu chinelo. Uma hora que a senhora passar aí, traz de volta. Eu disse, cara, olha só, a gente tem amicíssimos em todos os lugares. Em todos os lugares. Aí tu pergunta, tu já conhecia? Não, Nunca nem vi. sabe? Foi logo que eu me mudei para cá. Tipo, agora eu já conheço as meninas ali, tudo, né, do mercado, mas eu não conhecia, não tinha nenhum vínculo, sabe? A gente vai percebendo, na medida em que a gente vai abrindo a visão para a graça, que tudo é graça, e que ela está em todo lugar, e que a vida está deitada para te servir. É só tu te unir a ela, deixar de ser teimoso, sabe? E achar que o teu sofrimento tem alguma valia. Eu sei que parece assim meio Rude. grotesco falar isso, porque conscientemente ninguém quer sofrer, né? Eu sei disso, né? Todo mundo que já sofreu sabe disso, né? Mas claro que conscientemente ninguém quer o sofrimento, mas cara, se a gente vai devagarinho assim, se abrindo para a visão, a gente vai percebendo que sim, foi a nossa própria arrogância que nos manteve nos lugares de vítima, que nos manteve nos lugares depreciativos, que nos manteve nos lugares de carência, enquanto consciência. Porque se a gente se abre e faz isso que tu costuma fazer, que tu falou, né, de ver você mesmo em todos os lugares, de ver além de você mesmo em todos os lugares, a grande vida que habita em todos os lugares, a dignidade de toda a vida. Quando a gente começa a praticar isso, a vida te se revela para ti. E tu tem aliado num mercado desconhecido no meio do nada. E tu tem aliado, se fosse usar parábolas bíblicas, né, no meio do deserto, o pássaro te traz o banquete. E tu tem aliado em todos os lugares. Né? Sabe o que eu percebi até hoje lá? Que essa menina ali, que eu acho que foi o primeiro emprego dela. Aí ela veio assim, né? Ela falou um negócio pra mim assim que eu nem, nem tava prestando. Que assim, a gente conversou bastante ali, ela explicando do emprego e contando da jornada, né? Eu falei, ah, não, fica tranquila, mas isso aí é. E assim, toda vez que ela falava uma coisa, eu falava pra ela, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. Primeiros dias a gente fica nervoso mesmo, porque a gente não sabe todo o caminho para fazer tudo certinho, a gente pode errar, é normal errar, então fica tranquilo. Aí ela falou assim: não, mas olha só como você é um cara bom que me ajudou aqui. Eu falei, cara, e veio assim, automático assim, veio assim no peito, assim, não foi uma coisa que eu pensei, foi uma coisa assim que veio, que eu senti. Cara, não sou eu que eu. Não, não sou eu aqui, é eu aí. É o meu ser que é maravilhoso aí e aqui. Não tem essa separação. Não tem um cara que é bom e um cara que é ruim. Tem só eu. E veio assim, sabe? E eu olhei assim, eu fiquei assim, meio com cara de bobo, assim. Não sei se a pessoa percebeu, mas enfim. Aí ela chegou, mototáxi, foi embora. Eu peguei, montei no carro e fui também. Ah, vamos embora. E continuei o dia. Então foi uma coisa assim que eu percebi, nossa, como o meu ser, mas não o meu ser só aqui, ali também é maravilhoso. Que o meu ser ali deu o chinelinho, prestou o chinelinho, o meu ser é, bateu um papo gostoso comigo num dia de calor ali que eu tava precisando conversar. Ou o meu ser foi lá e falou um bom dia pra mim que também do nada, a pessoa olha pra minha cara e fala: oi, bom dia, tudo bem? Assim, do nada, eu, ai, bom dia. Antes eu não fazia isso, era mais fechadinho ali, sabe? Mas hoje eu, do nada, a pessoa vira pra mim e fala bom dia, e eu falo, "Ai, bom dia, até o
Um colega meu, a última vez que eu fui na festa junina, e a vizinha dele me cumprimentou e começou a puxar papo do nada. Eu parei o carro assim, bem perto da garagem dela. Daí eu falei, ó, desculpa, eu não vi que era sua garagem. Daí eu afastei um pouquinho o carro. E a senhora, começou a bater papo comigo e falou, mas tá assim agora, né? Tá dado assim? O que tá acontecendo? Eu falei, ah, nada, só. Ela conversou comigo, conversei com ela de volta. E você começa a perceber que essa separação que a gente vê, aquele lá, o Zé da esquina, ele não gosta de mim. Não, é o meu ser. Meu ser maravilhoso, cheiroso, bonito, gostoso, cheio das coisas boas ali, é o meu ser. Então eu tô olhando pra mim mesmo, não é um outro. Então isso muda. Um tapa aqui no microfone. Isso muda tudo o que a gente percebe do nosso caminho, da nossa vivência. Assim, muda a forma com que a gente se vê também. Porque se eu vejo uma pessoa bonita lá, nossa, é o meu ser. Olha como o meu ser é bonito, rapaz do céu. E você não tem a diferenciação, mas é uma mulher bonitona lá. Não. Não tem aquela a malícia de antigamente. Ah, nossa, é só uma mulher bonita, eu vou pegar, entrar pra coleção, que nem. Não tem essas coisas de adolescente, principalmente a parte masculina tem muito isso. Quebra essa coisa. Então você percebe o seu próprio ser, o amor do seu próprio ser, o carinho, a dedicação e tudo praticamente se torna tudo, praticamente não, tudo literalmente se torna a vivência do seu próprio ser ali, você experienciando em tudo. É muito lindo, né? Poder ver Deus em tudo e no nada. É reconhecer a grande bondade, né, que é a vida. E Como a gente é resistente, né? Quando eu lancei aquela palestra baseada no A Minha Realidade, da Byron Katie, teve muita gente resistente, e até questões do tipo assim, tá errado isso. E eu achei legal porque, assim, com a mente aberta, a gente não sai julgando o que houve. Tudo vira acréscimo, tudo vira bênção. Porque uma pessoa disse assim, eu não gosto mesmo de terapia, nem de terapeuta, nem de nada dessas coisas, porque, assim, para a única coisa que serve é para a gente se acomodar na infelicidade da nossa vida e lidar melhor com isso. Na hora, o meu euzinho já estava pensando respostas. Aí eu disse, cara, isso é de uma sabedoria que o cara trouxe. De repente abriu assim a visão, sabe? Esse cara é de uma grandiosidade o que essa pessoa falou, de uma grandiosidade que eu preciso ficar bem quieta para internalizar isso, né? Não vai ser assim de pronto. Aí no que eu duvidei do meu primeiro, da retruca primeiro, porque o primeiro pensamento é, que ignorância, né? Não se abrir nem sabe o que diz o livro, nem sabe o que quer dizer, e já veio julgando, dizendo que é aceitar a merda da vida como ela é. Se fosse assim, ninguém ia fazer grandes mudanças e o mundo não sei o quê. Cara, mas ele tinha razão, para ver como as palavras, elas nada significam. Da forma com que ele percebeu a minha realidade, tá totalmente certo. Não significa que a gente tenha que, aquilo que Joel fala, né? É perdoar, é o mesmo princípio do perdoar seu inimigo e orar por seus inimigos.
É o mesmo princípio. Olha só, vê se tu acompanha aí meu raciocínio. Na hora me veio Aham. esse conhecimento todo com isso que a pessoa falou. Cara, é o mesmo princípio. Tu orar por um inimigo, por uma aparência de inimizade, por alguém que tá parecendo ali, tá contra ti, né? Não significa que tu aprove, né? Por exemplo, o cara, sei lá, uma atitude bem grotesca, né? O cara, sei lá, traiu a esposa dele e, e quer que tu seja cúmplice, tipo isso, assim, ou quer te Não, botar você no não meio, vai contar. ou quer te acusar, sei lá, Você imagina uma não situação bem, conta pra ela que eu tava aqui. imagina uma situação bem delicada, difícil, assim. Tipo, esse teu inimigo que te botou numa fria, por exemplo. Orar por ele é levantar o Cristo nele. E levantar o Cristo nele é ver a verdade além da aparência. Além do que a minha mente consegue perceber, há uma verdade. E a verdade é sempre boa. É sobre isso a minha realidade, né? E quando veio o entendimento do que a pessoa falou, eu disse, cara, que massa. Veio o entendimento do livro, o entendimento final antes da palestra. Olha que incrível eu poder receber o conhecimento através desse rapaz. Por essa crítica que a princípio eu poderia ter achado ruim. Tudo que ele falou foi muito divino e muito potente e de uma grandiosidade incrível, porque não significa que a gente tenha que idolatrar a escassez, idolatrar as dificuldades, idolatrar as imagens que vêm aparentemente nos punir. Significa que a gente se abra para ver só o que é. E a partir dessa abertura, que rasga uma ação serena, sem julgamento, uma ação de cumplicidade com o todo, até com o inimigo. E o inimigo se torna teu aliado, né? Então, é nessas coisas do dia a dia que a gente precisa abrir mão de ter razão, aquilo que eu estava falando, assim, de, sabe, dar um passo para trás da nossa arrogância de saber tudo e poder ver o que é. Poder ver o que é, receber o que se apresenta. Eu comecei a vivenciar isso um pouquinho diferente de ti, porque eu sempre fui mais incisivo, assim, de quando a pessoa tinha essa questão de contrariar, não, assim, sabe? Eu sempre queria, não, impor. Até o momento que eu cheguei, assim, conversando com o meu irmão, e ele bate-papo ali, normal, e ele começou a querer falar que eu tava errado, que não sei o que lá. E eu olhei pra ele, cara, assim, querendo, sabe, falar, não, argumentar e piriri parará, começar aquela discussão toda. E eu falei, não foi assim, mas, bah! Eu pensei, cara, o que que eu vou ensinar pra Deus? O que que eu vou argumentar pra Deus? No fundo, alguma coisa ali tem que ele viu e tá errado mesmo e eu tenho que olhar. Então, o que que eu vou ensinar pra Deus, mesmo que eu estivesse certo? Se eu for impor a minha forma de caminho pro meu irmão, o que que eu tô sendo senão um juiz que já tá julgando e condenando ele como o caminho dele ou a versão dele de verdade como errada. E nesse momento eu comecei a escutar, só escutar o que ele estava falando. Aí eu peguei de tudo o que ele falou, eu comecei a perceber assim, por trás da crítica, até agressiva que ele estava fazendo, o que ele tinha razão, no que ele estava fazendo um apontamento
e realmente poderia eu observar em mim e falar, não, Rafael, olha, se você olhar por esse ângulo, pode ser que seja assim mesmo, né? Não da forma exagerada, nossa, daquele jeito, mas isso você pegar e olhar direito para essa situação. E ali eu comecei a perceber que, em vez de eu querer impor meu ponto de vista só porque ele parece ser uma interpretação da verdade um pouco mais avançada, um pouco mais iluminada que seja, eu comecei a parar e pensar, mas o que, que eu vou ensinar para Deus? Eu reconheço aquele ser como sendo Deus, a jornada dele. Se ele não veio me pedir ajuda, ele não veio pedir, ele veio falar alguma coisa para mim e eu não estou escutando. Por isso que eu estou tentando contrapor, tentando mudar o que ele está tentando falar para mim, independente se da forma dele, o máximo de iluminação dele que ele consegue vai ser rude ou não, eu tenho que extrair daquilo que ele me disse a verdade e não tentar argumentar para sair por cima, porque humanamente é o que eu fazia. E eu comecei a quebrar essa questão de, poxa, o que que eu tô querendo ensinar? O que que eu tô querendo ensinar? Não, não tem que ensinar nada. Porque eu tava querendo me tornar forçadamente um professor ou um mestre ali. Ali era meio que, sabe, sutil, mas estava ali. Então você começa a perceber, eu comecei, pelo menos eu comecei a perceber isso no meu comportamento. E aí até nisso, o meu irmão parou de ser grosseiro comigo. Ele sempre vinha com um negócio de política. Eu falava, olha, André, eu não voto em ninguém, porque eu não, aliás, eu não torço para ninguém, porque eu sei que eles estão ali, cada um, eles vão falar a mesma coisa, só que de formas diferentes e um acusando o outro. Então eu não vou torcer para ninguém. Eu vou votar no que eu achar que é melhor e ponto final. E aí tem sempre aquela, não, porque você tá em cima do muro, ou porque se você não é do lado E, você é lá do lado A. Então, ficava nessa brigueira. E, meu, parou. Foi assim, é como desligar uma chave ali do rádio ali. Desligou o rádio, acabou aquela conversa. Só naquele... E aí toda vez que vem essa questão de, assim, que vem uma aparência de conflito para mim nesse sentido, do que a pessoa está tentando contrariar o que eu estou falando, eu aprendi assim mais assim, de forma meio que nos trancos e barrancos, mas dessa forma. O que que eu estou querendo ensinar? Não, deixa eu escutar pelo menos a vida, mesmo que seja nesse caminho aqui, se veio por esse caminho porque eu não estava escutando no doce. No caminho doce ali, na voz doce, eu não escutei, então precisou vir aqui de uma forma um pouco mais áspera para eu, opa, chacoalhar e escutar. Então, deixa eu escutar aqui agora, para não vir mais áspera depois, mais rude depois. Então, foi uma forma que assim, veio assim, naturalmente, para mim, pelo menos. Nesse sentido de eu sentir onde eu estava sendo eu mesmo e não. Eu estava sendo só a interpretação de um estudante espiritual ou mestre, alguma coisa assim. E aí foi quando que soltou mesmo essa situação que eu percebi que daí. Aí o apelido do meu irmão eu chamo ele de Churrupito. Eu falo assim: Ei, Churrupito, não quer mais falar de política? Ah, não, você só escuta. Assim foi a resposta que ele me deu. Mas assim, ele não deu. Normalmente ele daria uma resposta elaborada, rude, sem educação, mas acabou sendo que. Ele falou: Não, não quero mais não. E acabou sendo. Que massa, né? E as relações vão mudando e a comunicação vai mudando, né? É bem isso. É isso aí, dona Verinha. Gratidão Nossa, pela mas noite de hoje. Gratidão pela gratidão. companhia sua, do Caio.
E Desculpa os corre aí de hoje, não mas esquenta a também cabeça. tem prova sexta-feira. Aí nós estamos nos corre. É isso aí, tem que ajudar os pequenos aí a estudar. Beijão no Gratidão. coração, velho. Boa Tchau, noite. tchau. Descanso.